É isso. Mestre Jesus, e principalmente os nossos guias espirituais, nossos benfeitores que nos acompanham também nos nossos trabalhos, nossos benfeitores familiares também, que estão conosco nesse momento. Nós agradecemos por esta oportunidade de estarmos todos reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, para o melhor aproveitamento dos ensinamentos. Obrigado, Senhor, por essa reunião e por tudo que nos concede também. Que viva Jesus em todos os lares aqui presentes e nos ausentes também. Que assim seja. Amém. Vamos lá. Maria de Fátima, boa noite. Pessoal, tem bastante coisa importante, principalmente para quem é trabalhador da área mediúnica da casa, tá? Eu já falei algumas vezes nos trabalhos que eu dirijo sobre isso, mas, como vocês sabem, o tempo é muito curto, né? E a grande oportunidade já temos aqui. Conversei com alguns que não vão poder participar hoje, mas falaram, não, Barbosa, vai ser importante, eu vou pegar depois no áudio, né? E não, desculpa, no vídeo gravado. Falei, então, beleza. Então, vou falar primeiro uma introdução para a gente poder compreender bem sobre as nossas reuniões mediúnicas, e o assunto é muito legal, muito bom mesmo, tá? Primeiro ponto, né, da introdução. Vocês sabiam que o Allan Kardec, ele se utilizou das reuniões mediúnicas não só para receber as instruções doutrinárias, mas também para assistir aos espíritos sofredores. A mesma coisa que nós fazemos hoje, quando a gente recebe nas nossas assistências mediúnicas, nosso desenvolvimento, os espíritos errantes, Kardec também efetuava esse tipo de reunião, tá? A gente sempre acha assim, ele estava mais ligado aos esclarecimentos, né, fazendo aqueles questionamentos aos espíritos benevolentes que participavam lá das reuniões, preocupado com a codificação, tudo bem, tudo isso ele fez, mas também ele participava de reuniões assim, atendimento a espíritos enfermos, né, sofredores. Isso a gente encontra lá na segunda parte da sua obra, O Céu e o Inferno. Lá a gente tem um relato do expressivo trabalho que ele fazia nesse sentido, onde ele dialogava, né, orientava em benefício dos espíritos necessitados. E também na revista Espírita, o codificador também se refere a vários trabalhos relativos a esse assunto, ok? Contudo, nessa mesma época da codificação, houve companheiros dele lá, né, que questionavam a validade daquele procedimento. Eles não eram favoráveis a fazer essas reuniões invocando espíritos sofredores, né, porque eles acreditavam que aquele intercâmbio mediúnico limitava apenas a comunicações de espíritos elevados, superiores, para ter a instrução. E eles também argumentavam, entre outras coisas, poderia deixar sequela nos médiuns. Por quê? Eles acreditavam que o médium ia absorver aquelas energias deletérias, fluidos densos, pesados, né, que era irradiado por aquelas entidades. E é claro que o Allan Kardec, o codificador, ele reagiu de imediato a isso, né? E tal argumento, ele inseriu lá no Livro dos Médiuns, no item 281, com o seguinte esclarecimento, 2 pontos. Esse 2 pontos, abre aspas. A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar, por meio de bons conselhos. Todos, pois, podemos nos tornar úteis, ao mesmo tempo que nos instruímos. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos e da prova de orgulho, aquele que deixa de estender a mão em socorro aos desgraçados. É a palavra dele, tá, gente? Que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas, fecha aspas. E há também, em função disso, uma pergunta muito frequente que ocorre
quando a gente está enfocando esse assunto, o assunto de socorro aos desencarnados, né? Que é justamente a seguinte: não poderiam os benfeitores espirituais realizarem assistência aos desencarnados necessitados na própria espiritualidade, sem utilizar o concurso dos médios, isto é, do elemento encarnado? Aí a resposta é a seguinte, que na realidade esse tipo de socorro já acontece lá em escala até significativa, no próprio plano espiritual. Entretanto, ocorre às vezes situações em que há realmente a necessidade da participação nossa, dos, vamos chamar assim, colaboradores encarnados, né? Principalmente quando se trata de espíritos ainda muito materializados, isto é, eles estão tão demasiadamente fixados aqui nas coisas materiais da Terra, nas questões terrenas, né, que tem essa dificuldade de ter o contato, de receber, aceitar, reconhecer os espíritos mais elevados. O Emmanuel, na obra Emmanuel, capítulo 30, ele esclarece que, vamos lá, abre aspas, muitos desencarnados não se encontram aptos a compreender a linguagem dos benfeitores espirituais e precisam ouvir a voz materializada dos encarnados. Conduzimos, portanto, frequentemente até o vosso meio aqueles dos nossos semelhantes que aqui se encontram impregnados das sensações corporais. Fecha aspas. Então, aquilo que está, né? A gente acha que a gente só está fazendo aquelas nossas reuniões aqui, atendimento aos espíritos necessitados, né? Não, lá na Terra, já estamos na Terra, no céu. Então, lá no plano espiritual, ocorrem sim as reuniões. E eu sempre bato nessa tecla. A grande maioria, 90% ou mais de nós, estamos sendo preparados para sermos médiuns lá. Vocês vão lembrar disso. Ele fala assim, a gente tá, eles têm essa necessidade. Quem leu aquele livro lá, Reconciliação, lembra das reuniões mediúnicas que eles fazem, semelhantes às nossas aqui na Terra, né? E outra coisa, até aliás, o Allan Kardec, ele já havia inserido também uma orientação equivalente a esse respeito lá no item 254, questão 5, de O Livro dos Médiuns, quando ele está esclarecendo que certos espíritos têm a tendência de se aproximarem mais dos humanos do que dos desencarnados. Ele diz o seguinte, abre aspas, nessa aproximação dos humanos, quando encontram algum que os moralize, a princípio, e o escutem, até riem deles. Depois, se aquele que sabe prender, acabar, se deixam tocar. Fecha aspas. E ele ainda ressalta, os espíritos elevados, só em nome de Deus, lhes podem falar, e isso os apavora. O homem, indubitavelmente, não dispõe de mais poder do que os espíritos superiores. Porém, sua linguagem se identifica melhor com a natureza daqueles outros, ou seja, está falando aqui dos desencarnados infelizes. Então, há essa necessidade também. Por mais que eles atendam, que eles trabalhem lá no plano espiritual, tem espíritos que não tem jeito. Eles só vão compreender a nossa língua, a nossa linguagem, a nossa energia que eles vão captar, ok? E essa questão relativa à nossa participação no socorro desses irmãos, dos desencarnados em desequilíbrio, também foi questionada por André Luiz. No início vocês lembram? Bem, quem já acompanhou, leu o André Luiz, teve um período dele, principalmente no início, que ele começou a assistir às atividades no mundo espiritual. Ele teve aquele estágio de aprendizado, né? E em resposta à pergunta que ele formulou sobre o assunto, ele respondeu o Aniceto, né? Que era o instrutor espiritual que está lá no livro Os Mensageiros. O que ele disse? Abre aspas, né? O instrutor Aniceto. O serviço de socorro é mais eficiente ao contato das forças magnéticas dos encarnados. Olha aí, ponto para nós aí, ó. Eles consolam-se com o auxílio dos benfeitores, mas o calor humano está cheio de um magnetismo de teor mais significativo. Para eles, por isto, o trabalho de cooperação em casas dessa espécie, está falando aqui das casas espíritas, tá?
oferece proporções que você, por agora, não conseguiria imaginar. Fecha aspas. Ele falando isso para o André Luiz, que estava bem no início, né, do aprendizado dele. Então, aqui, que conclusão a gente tira daí? Que a reunião mediúnica não é um trabalho unilateral. Pelo que foi exposto aqui, a gente pode compreender que uma reunião mediúnica não é um trabalho unilateral. Ao contrário, significa a participação conjugada dos encarnados e dos benfeitores espirituais. Certíssimo? O rendimento da reunião, portanto, depende do trabalho, tanto de um como do outro. Então, nós não podemos jogar toda a responsabilidade apenas para a equipe espiritual, mas, sobretudo, para o trabalho de nossos trabalhadores, nossos médios encarnados. Infelizmente, ainda se observa nas atividades espíritas os reflexos dos condicionamentos herdados das religiões que estão falando das tradicionais, né? Onde estagiamos nesta ou em outras encarnações, à espera de que tudo seja executado e providenciado pelos guias, assim como fazem os católicos que esperam que tudo seja executado pelos seus santos. Beleza? Até aí, tranquilo, né? Nós estamos só na introdução. Na realidade, né, segundo informações dos espíritos, das atividades espirituais, entram em jogo 3 tipos de energias: dos benfeitores espirituais, do elemento encarnado, né, ou seja, nós, como participantes da reunião, como médios, e aquelas tomadas da natureza. Para o bom desempenho da reunião, não há problema quanto às energias da equipe espiritual, fluidos superiores, sutis, né, e da natureza, por serem apenas energéticos, neutro de propriedades malsãs, né. A segunda energia, isto é, dos encarnados, é a que tem sido responsável, e aí, ó, já vem a paulada. A segunda energia, isto é, dos encarnados, é a que tem sido responsável, muitas vezes, por resultados medíocres ou limitados ocorridos nas reuniões. Tá? Ora, são muitas as obras que nos informam que a equipe espiritual recolhe as energias mentais e vitais dos humanos, casando-as com os fluidos da espiritualidade, formando precioso armazém de benefício para os infelizes necessitados. Também com raios e energias emitidas pelos participantes da reunião, os benfeitores formam certas imagens ou quadros fluídicos. Vamos lá, no capítulo 1 do livro Missionários da Luz, né, o André Luiz ele descreve um quadro até interessante. Ele diz o seguinte, abre aspas: agrupados ao redor da mesa, os participantes se concentravam elevadamente com pureza de sentimentos. Cada criatura encarnada emitia raios luminosos que se misturavam, constituindo uma corrente de força em círculo a uma distância aproximada de tantos centímetros acima de suas cabeças. Vocês lembram quantos centímetros acima da cabeça? Eu sempre falo isso quando eu tenho oportunidade. Obrigado, é isso aí. Então, lá, ele fala que constitui uma corrente de força em circuito a uma distância aproximadamente de 60 centímetros acima de suas cabeças. Essa corrente, tá, espiritual que fica sobre nós. Então, a André Luiz acompanhando uma reunião mediúnica aqui na Terra, né? A essas energias dos encarnados misturavam-se os fluidos vigorosos da equipe espiritual, formando o precioso armazém de benefícios para os infelizes que seriam atendidos. De momento a momento, aquela corrente de força, qual fonte miraculosa, despejava suas energias, beneficiando todos os presentes. Fecha aspas. Mais adiante, no capítulo 17 da mesma obra, o André Luiz ele registra o seguinte, abre aspas, os trabalhadores do plano espiritual recolhiam dos encarnados presentes não só forças mentais oriundas de sua concentração, bem como as energias vitais que fluíam de seus organismos. Com esse material, eles adensavam o perispírito dos benfeitores para que se tornassem visíveis aos infelizes ali presentes.
também era usado para formar provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Fecha aspas. É a nossa usinagem de ectoplasma que a gente está lá na reunião. Por isso, o preparo, que é muito importante, que nós vamos falar mais à frente lá. Então, todo esse material, eles adensam o próprio perispírito dos benfeitores, para que aquelas entidades que estão ali sofredoras reconheçam e consigam ver ele, né? E também para criar imagem ou quadros para reavivar a emotividade das entidades. Outra coisa que ele fala, que certos aparelhos fluídicos utilizados pelos trabalhadores da espiritualidade, como condensador ectoplásmico, concentravam em si raios de forças projetados pelos componentes da reunião. Por isso, o mentor Aulus nos esclarece no livro, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 7, que a equipe espiritual planeja a obra depois de examinar a psicosfera da equipe dos trabalhadores encarnados, analisando as radiações que os seus componentes projetam. Isso quer dizer que quanto mais sadias forem as radiações mentais e vitais dos componentes da atividade mediúnica, mais amplos serão os recursos para que a reunião apresente melhores resultados. Alex. Em alguns casos, mesmo já estando planejado o trabalho, o comparecimento do tarefeiro em condições fluídicas comprometidas obrigam os benfeitores espirituais a fazerem modificações no planejamento previamente elaborado. Aí, em condições fluídicas comprometidas, a gente sabe, se a pessoa não se preparou bem para a reunião, se ele sai, às vezes, com problemas do lado ou de fora, com discussões, com comprometimento, ou com o estômago condicionado com comidas pesadas, densas, aí entra a alimentação, entra o próprio pensamento, as energias. Então, obrigam os benfeitores, né, espirituais a fazerem modificações, porque já planejaram aquilo antes. Então, realmente, aquilo que foi elaborado vai por água abaixo. Fala, dona Érica. Obrigado por levantar a mão. Ô Barbosa, então, mas, por exemplo, a gente sempre comenta, né, que quando, no dia do trabalho, geralmente a gente fica com dor de cabeça, fica se sentindo mal, sim, e muitas vezes é influência. Mas e quando, por exemplo, a pessoa ela não está, realmente ela não está saudável, o corpo dela não está saudável, e ela vai para essa reunião? Mas saudável no caso de dor de cabeça? No caso, por exemplo, uma pessoa que sofre de enxaqueca, e de repente não é a influenciação, por realmente algum problema fisiológico dela, né? Ou então, ela está com princípio de gripe e não sabe ainda que está gripada, está com o corpo cansado, mas mesmo assim ela acha que deve ir para a reunião. Essa condição fisiológica prejudicada, ela pode interferir também na energia do trabalho? Totalmente. Porque mediunidade é fisiológica, a gente esquece disso, a gente acha que mediunidade é espiritual. Não, é fisiológica, tem a usinagem de ectoplasma, outras coisas mais. Entretanto, por exemplo, eu vou falar da mulher, tem mulheres, quando está na época de menstruação, é aquela que sofre a beça, tem dores horríveis, então é justificável quando ela não se ausenta. Uma pessoa que está apenas com uma dor de cabeça fica naquela dúvida, será que é meu, será que foi alguma coisa que eu comi antes, aquela coisa? Então, é caso a caso, sabe? Que nem, eu fui num trabalho na terça-feira, não sei se a Joana está aqui conosco, a Joana tinha falado assim, eu acho que eu estou com conjuntivite, porque ela passou, de repente eu fui lá na sala, ela estava lá, falou, o que você está fazendo aqui? Não, mas eu falei assim, põe a máscara no olho, em vez de pôr a máscara na boca, põe no olho, né? Brinquei, não, mas eu estou aqui isoladinha, ficou lá isolada. Esse seria o tipo de um caso também que a pessoa não deveria participar. Se está resfriado, se está gripado, se está com um problema assim, que você pode contaminar as demais pessoas mesmo, né? Você pega no lápis, às vezes você está lá, coloca lá, a pessoa vai lá, pega no lápis, pronto, coçou o olho, está lá com conjuntivite. Mas a dela era suspeita, mas na suspeita seria bom não participar. Então, não é só questão de interferir na parte mediúnica, mas também interferir na saúde do quem está do seu lado.
certo? Mas aí a gente está falando de doenças contagiosas, né? Aí eu acho que é outra questão, mas... Não, é isso que eu estou falando de que você pode ou não se ausentar, entendeu? Que deve ou não. Sim, mas a condição alterada, não contagiosa, tá? Não estou falando contagiosa. Ela vai interferir, inclusive, na capacidade energética do grupo e, inclusive, na possibilidade de materialização, se fosse necessário. Sim, do próprio planejamento previamente elaborado pela equipe espiritual, certo? Porque estou contando com a Érica, mas a Érica, de repente, ela chega lá tão debilitada, né, que eu vou ter que isolar para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho. Então, mas eu não vou poder utilizar as energias dela para poder atender. Ela está mais necessitada do que, precisa mais dos fluidos do que da doação. Entendi. Nesse sentido aí. Ok? Mas é caso a caso, não dá para a gente generalizar, entendeu? Tem tantas pessoas que chegam muitas vezes com dor de cabeça, vai e volta, fala assim, meu Deus do céu. Podia ser influência, como podia ser física, e lá eles tratam a gente sabe disso. Depende que a pessoa está indo com boa vontade, com todo carinho, com todo amor, e seja física, e eles têm condições de amenizar e resolver aquilo, sem dúvida vai ser feito isso. Até pela boa vontade que o espírito da pessoa, né, do médium, está se apresentando ali, ok? Então, é esse outro ponto. Às vezes eu estou com tanta enxaqueca, mas eu vou ficar com enxaqueca em casa, com enxaqueca lá. Pô, mesmo que eu seja isolado, deixa eu ir para lá, pelo menos pela minha boa vontade, por não querer me ausentar, ou pelo estudo, ou pelo evangelho que vai ser tocado naquela noite, ou pelas comunicações que sempre servem para nós também. Então, é caso a caso, entendeu? Fala, dona Andréia. Eu ia perguntar exatamente isso. Que nem na outra semana que eu fui, que tinha acontecido de eu me machucar, e eu cheguei lá morrendo de dor, e eu pedi para ficar na sustentação, não quis ir para a mesa. Eu queria saber se a minha presença ali, como eu estava machucada, eu estava com dor, se eu estava trabalhando. Sim, eles vão sempre utilizar de nós o que nós temos de melhor. Se você não tem de melhor, eles vão doar. Para quem não sabe, a Andréia levou um tombo na saída da casa dela, no condomínio, estava chovendo, a mulher chega lá toda ensanguentada lá no trabalho. Estou exagerando? Fala para ela, não. O cotovelo dela estava manchada, a blusa de sangue. Aí eu fiquei me achando a pior das pessoas, porque ela falou assim, pô, André, você vem fazer... se eu não venho, você me come o toco depois. Eu falei, puta, né? Aí, gente... Eu não sei se foi um elogio, se foi... Não, Barbosa, como às vezes eu preciso ficar com a minha mãe, então eu achei que era eu não podia simplesmente virar e falar, não, eu levei um tombo, então eu não vou. Teve esse lado também. Tem vezes que eu preciso ficar com a minha mãe e eu não vou. Então, acho que não era justificável. A Luísa está morrendo de rir, mas tá certo. Mas eu falei assim, você tomou uma decisão importante, essa decisão foi legal. Uhum. Fala, dona Inês. Barbosa, daí falando tudo isso, me surgiu não é uma dúvida, né, mas estamos discutindo disso. Por exemplo, já aconteceu comigo de antes do trabalho, uma dor de cabeça eu sei que não é meu. Sim. E assim, também eu não bebo, mas uma dor de cabeça de ressaca, tipo assim, que se eu tivesse estado numa noitada assim, tomando todas, né? Sim. Até falei com a colega, eu falei assim, meu Deus do céu, se eu bebesse, eu tava aqui me sentindo culpada, porque parece assim que eu participei de uma noitada. E aí, no momento que entramos para os trabalhos, daí a entidade que dei passagem era alguém muito de cheio, fogo. que fazia jus ao lindo, né? Mas daí fica uma pergunta assim, tudo bem, Andréia aí que se tabacou no chão lá e caiu, né? Mas quem poderia estar só com a dor de cabeça, com aquela... E assim, para mim, nesse dia, a sensação era assim, enjoo, como que eu tinha bebido, né? Daí, por exemplo, assim, como que a pessoa vai distinguir se é dela ou se não é dela aquilo ali? Não tem que distinguir, tem que participar, tem que ir.
Aí ela vai ter, como você. Você falou que estava com dor de cabeça de ressaca, e depois fala que não bebe, mas sabe o que é ressaca, mas tudo bem. Aí você chega lá, aí sai de lá do trabalho, ainda dá passividade para uma pessoa que estava com problemas de etílico, né, de álcool. Eu sei, eu vi o diálogo lá. Né? Então, você vê que ela não era seu, você captou aquela entidade, você auxiliou a ela e a você. Então, a gente não tem essa, será que é meu? Isso aí, inclusive, muitas vezes serve de muleta para a pessoa não participar do trabalho, viu? Eu não estou com mal-estar, não sei o que lá. Azar dela, porque se ela podia resolver num dia, ela vai ficar uma semana com aquele mal-estar, porque a entidade não vai desgrudar assim. Opa, achei guarida, é por aqui que eu vou ficar. E se a pessoa ainda gosta de um goró, ela vai fazer que a pessoa lá, vai lá, abra lá, busque uma bebida, que negócio. Vai lá, dona Silveli. Não vou sair da introdução. Eu li alguns livros do André Luiz, e uma das coisas que lá, das reuniões mediúnicas, que lá eu lembro que, não lembro o livro, mas eu lembro que eu li, que ele fala, que é aquilo que você estava falando, acho que para a Érica, que eles isolam a pessoa quando a pessoa está com problema. Sim. Se a pessoa está com problema mesmo, chega na reunião, por exemplo, como você deu o exemplo, a pessoa comeu uma feijoada e vai para o trabalho mediúnico, chega lá, ela vai ser neutralizada, porque ela não vai ajudar no trabalho, ela vai atrapalhar. Então, aí eles neutralizam essa pessoa. Então, talvez no caso que a Inês acabou de falar, se fosse um problema dela, ela seria neutralizada. Como não era dela, ela foi ajudada e ajudou o espírito que estava ali para ser ajudada. Então, é isso que eu li nos livros do André Luiz. Eu não uso neutralizado, eles isolam, né? Neutralizar parece que acaba com a pessoa. Mas eu entendi, Silveli. Mas eles isolam, faz um isolamento nela, né? Porque a energia dela, de vez de ajudar, vai atrapalhar. Ok? Bom, continuando aqui, né? Apenas para ilustrar um caso do que nós estamos falando aqui, né? É bem impressionante isso, que foi reportado pelo André Luiz no capítulo 1 da obra Missionários da Luz. E na programação original constavam 6 entidades selecionadas e prováveis para se comunicarem nos trabalhos mediúnicos da noite, né? Mas apenas compareceu um médium em condições de atender. Isso tem acontecido na nossa casa. Ainda em captação, gente. Essa semana, deixa eu ver, está aqui a Zuleika, que me ajudou, a Fernanda, acho que não está aqui, que eu não vi ela aparecer, mas precisei de tirar as duas do trabalho de desenvolvimento para ir direto para a captação. Pô, Barbosa, mas espera aí, você está tirando direto do desenvolvimento para poder passar para a captação, mas não tinha que ser da assistência mediúnica? Assistência mediúnica disponível naquele momento, não tinha ninguém. Estava com pouquíssimas, se tirassem 1 ou 2 médios de lá, os 2 médios ficava sem ninguém. Olha a situação que nós estamos chegando. Isso está muito complicado. Aí, mas por que você fez? Porque as médios que estão ali já vieram de outra casa e já participavam desse tipo de trabalho. Ok? Já participavam de desobsessão. Tanto a Zuleika como a Fernanda. A Zuleika da terra dela, acho que é de Itatiba, é isso mesmo, né? E a Fernanda de São Paulo. Então, quem conhece os médios é o dirigente. É diferente de qualquer outra coisa, o conselho, alguém tirar. Não, peraí, tirei pontualmente porque eu sei o dela, sei das condições delas aqui. E também das passividades que dão. E aqui, no caso do André Luiz, está falando, olha, são várias entidades, mas eles selecionaram aqueles prováveis espíritos que precisavam da passividade. Tinham 6, e só tinha um médium em condições de atender. Não quer dizer que só estava faltando. Eu usei para falar das faltas. Mas também, por exemplo, podia ter 3 médios lá, mas só um em condições de atender. Aí o Alexandre, né, que era o dirigente espiritual da reunião, esclareceu o André Luiz a seguinte, falando que nem todos conseguem o intuito na mesma hora. Ele diz o seguinte, abre aspas, alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos. Acrescentou a seguir que, devido à displicência dos médios, o trabalho seria restrito. O grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relaciona com o interesse coletivo. Fecha aspas.
Então, pelo que está expondo aqui, gente, a gente pode entender que o tarefeiro, né, o médium da atividade mediúnica ali, deve comparecer à reunião mental e fluidificamente preparado, em situação de externar as energias em condições adequadas, colaborando dignamente com os benfeitores espirituais, ou seja, ser uma solução, como eu sempre falo, ser um facilitador da espiritualidade e não um problema. Então, daí a gente pode assegurar que há um trabalho muito importante antes da atividade mediúnica, propriamente dita, a devida preparação dos tarefeiros para a reunião, assunto que nós vamos começar a falar a seguir, que a gente vai passar a desenvolver antes da reunião. Isso aqui, gente, que eu falei até agora, é uma introdução apenas, ok? Vamos em frente? Olha aí, assiduidade, que a gente fala, é importante, por isso todo dirigente não pode ser mole nessa ação. Tem que ser cobrado isso. Pô, mas vai ser chato? Não, é para o próprio bem do médium, principalmente o bem maior para a espiritualidade, aqueles que serão atendidos, que estão ali necessitados. Beleza? Então, vamos começar a falar, então, da devida preparação do tarefeiro. Isso aqui vai ser até bom, porque está reciclando também o que já estudaram aí nos terceiros módulos, né? E outras coisas mais. A devida preparação do tarefeiro. O André Luiz, discorrendo sobre o assunto lá no livro Desobsessão, está brigando de novo lá com como é o nome da maquininha lá? Alexa. Alexa, mas briga mesmo. Quem chegou agora não sabe, eu estou na casa da minha sogra, aniversário hoje do meu cunhado, e a menina que está lá, ela é autista, tá? Então, ela que comanda a Alexa lá. E a Alexa, quando não entende ela quebra o pau. Eu falei o nome aqui, a minha já acendeu também. Já, né? Então, vamos lá. Preparação do tarefeiro, do médium, né? O André Luiz, ele está discorrendo desse assunto lá no livro Desobsessão, capítulo 1 a 4 e o 11. Ele alerta que a preparação adequada do obreiro mediúnico é assunto sério. Trata-se de assistência a desencarnados menos felizes, com supervisão de instrutores da vida espiritual. Então, ele diz o seguinte, abre aspas, imaginem-se os companheiros no lugar dos necessitados de socorro e compreensão à responsabilidade que assumem. Cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo de serviço. Todo grupo é instrumentação. Fecha aspas. Então, por aí a gente se vê que a questão que estão falando aqui em foco deve ser encarada com real serenidade. Desculpa, seriedade. Sério, né? Na obra que ele está falando aqui, que é lá do livro Desobsessão, o André Luiz, ele fala ainda que todos os participantes das atividades mediúnicas no dia da reunião têm que cultivar atitude mental digna desde cedo, emitindo ideações superiores, orando e mantendo elevado o nível de seus pensamentos. Intenções e palavras puras, atitudes e ações limpas. É isso que ele está aqui sugerindo. Recomenda-se ainda, entre outras coisas, evitar rusgas e discussões, procurando manter-se paciente e sereno ante quaisquer transtornos que sobrevenham durante o dia, em que, aliás, a gente sabe, né, que deve, né, o médium estar sempre bem vigilante, pois a gente sabe que as entidades ligadas às sombras, né, vamos dizer assim, criam para nós armadilhas, situações embaraçosas, às vezes no lar, na rua, no ambiente de trabalho. Eles fazem isso, nós sabemos. Tanto é assim, gente, pô, deu segunda-feira, ou deu terça-feira que eu participo dos trabalhos, é sempre aquela complicação, é sempre instigação. Mas é isso mesmo. E algumas recomendações, ele prossegue nas seguintes recomendações também, que seriam essas aqui. Vamos lá. Após a atividade comum do dia, terminado o trabalho profissional ou doméstico, deve o participante da reunião mediúnica tratar do refazimento corporal e psíquico. Abre aspas. Repouso externo e interno.
relaxar-se com ideações edificantes, abstenção de pensamentos impróprios, distância das preocupações inferiores. Fecha aspas. Quanto à preparação, ter em conta o excelente efeito da leitura edificante, isso André Luiz falando, tá? Continuando, abre aspas lá. Pelo menos durante alguns minutos, horas antes do trabalho, seja qual for a posição que ocupa no conjunto, dedique-se o companheiro à prece e à meditação em seu próprio lar. Ligue a mente ao alto, retire-se em espírito das vulgaridades do terra a terra. Fecha aspas. Então, essas recomendações aqui que o André Luiz tem passado para nós, ele coloca que nós, aqui, né, reproduzimos, o que nós reproduzimos tem um peso significativo no resultado da reunião. E os espíritos aqui ainda reportam, como falou anteriormente, a energia externada pelos encarnados para os múltiplos fins da reunião. Ora, essa energia que flui dos humanos precisa caracterizar-se por teor positivo, para ter condições de ser utilizada beneficamente. Então, daí a grande importância da conveniente preparação da equipe encarnada antes da reunião para que compareça ali ao trabalho, principalmente, fluidicamente, em condições de ser útil. Então, quando a gente pega no pé, para aí, pessoal, pelo menos 15 minutos, pare e faça a sua reflexão, né? Faça a sua meditação, faça a sua oração, porque se a gente não ficar cobrando e deixar, vai até o início da reunião, a reunião já começou até antes, né? Mas você falou daquela parte prática, até no bate-papo, né? Aí é complicado. Por isso a gente às vezes tem que bater na mesa, para. É em função disso que eles estão cobrando aqui, ok? Isso é relativo ao que? À segurança, à versatilidade das comunicações, até ele fica nos lembrando dos esclarecimentos de Allan Kardec, quando ele enfatiza que o fluido perispíritico é o agente de todos os fenômenos espíritas, os quais só se pode reproduzir pela ação dos fluidos que emite um médium e o espírito. Ok? Isso está em Obras Póstumas, página 57, da 29ª edição da Federação Espírita. Ora, como o estado íntimo determina a natureza e as propriedades dos fluidos perispíricos, esses devem estar sem energias tóxicas, quando do comparecimento do trabalhador à reunião mediúnica. Aí tem outro relato aqui do André Luiz, no capítulo 28 do livro Nos Domínios da Mediunidade, que tratava-se de uma reunião de materialização. Olha o que ele diz. Eram 14 participantes encarnados, a maioria emitia jatos de energia ectoplásmica, com certo teor de toxina, refletindo inclusive no médio ostensivo principal, o qual se mostrava insuficientemente tranquilo. O assistente Aulus, dirigindo-se ao técnico espiritual do serviço, Garcês, estabelece o seguinte diálogo, abre aspas, não atingiremos, então, a materialização de ordem superior, falou o assistente. De modo algum, informou Garcês, com desapontamento, teremos tão só um médium desdobrado, incorporando a nossa enfermeira para socorro às irmãs, nada mais. Não dispomos do concurso preciso. Então, como a gente vê aqui, a exteriorização das energias dos participantes com resíduos impuros prejudicou a reunião, limitando os resultados. Então, o que eles estavam preparados, planejado para aquela reunião, não deu certo, por causa ali, em 14 médios que estavam ali. Então, ele ilustrou esse caso aqui de um trabalho mediúnico de materialização. Porém, a gente ressalta também que nos outros tipos de atividades mediúnicas ocorre o mesmo efeito, se a exteriorização das energias dos participantes apresentarem o mesmo problema. Certinho? Então, vamos agora falar da chegada dos médios no ambiente e no tipo de trabalho. Ok? Dúvidas, vocês podem ir tirando aí tranquilo, tá? Vamos lá. Conversação antes da reunião. André Luiz, enfocando esse assunto, orienta que os benfeitores espirituais, na obra assistencial aos irmãos desencarnados,
sofredores, esperam sempre que os integrantes da reunião alcancem o recinto do serviço em posição respeitosa. Fecha aspas. E ele enfatiza mais ainda: nada de vozerio, tumulto, gritos, gargalhadas. Lembre-se que os companheiros encarnados de que se aproximam de enfermos reunidos, como num hospital. O que você precisa no hospital quando você está lá? Atenção, carinho, né? Porque você está debilitado. Isso está no livro Desobsessão, no capítulo 11. Então, se você chegar no hospital lá, está todo mundo rindo, gargalhada, falando vozerio alto, sabe? Contando outros assuntos. Né? Pô, como é que você vai se sentir? Você vai, poxa, vai sentir que não está no lugar certo, que você não vai ser bem acolhido ali. Então, é comum ocorrer conversações, sim, entre os companheiros. A gente percebe lá entre os médios, né? Uma vez que, costumeiramente, muitos chegam alguns minutos antes do início da atividade. Isso é pior. Então, se você chega até poucos minutos antes, você vai cumprimentar as pessoas, você vai falar, e aí, como é que tá? Oh, beleza, oh, caramba, tava um trânsito danado. Você vai tumultuando tudo, sabe? Quando seria um negócio mais respeitoso, mais tranquilo. E eles estão falando que deve haver muita vigilância quanto ao tipo de conversa que ali venha a ocorrer. Às vezes fala assim, não, mas estou falando de um assunto aqui que é... Poxa, mas aquele assunto é pertinente, aquela reunião para atendimento das pessoas, por mais que ele possa ser, né? Bem, vamos lá, sei lá. Vamos. André Luiz, ele alerta para a total abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. O que ele diz? Ser evitadas queixas, críticas, azedumes, apontamentos irônicos. Querem mais aprofundamento nisso? Desobsessão, capítulo 12. Um tipo de conversa muito comum que observamos entre os companheiros, olha o espírito falando, refere-se a comentários sobre os problemas ocorridos durante o dia. Certa ocasião, ouvi 2 senhores que, após se cumprimentarem fraternalmente, começaram a desfiar um rosário de lamentações acerca dos problemas existenciais. Em outra ocasião, testemunhei uma senhora que, ante ao usual cumprimento, como vai você? Respondeu que não ia muito bem, pois amanheceu com certa dor de cabeça, detalhando a seguir outros sintomas e mencionando os remédios que usualmente toma nessas ocasiões. Olha a reclamação que eles estão falando aqui. Tá vendo? A gente não percebe isso. A da Érica com dor de cabeça aqui, tá vendo? Brincadeirinha. Ora, André Luiz nos esclarece que toda referência mental é fator de indução. Realmente, quando conversamos, o que a gente cria? Caiu no Enem essa aí, eu já falei. Formas, pensamento, ok? Ou seja, criações fluídicas. Segundo essa terminologia de Allan Kardec, né? Formas, pensamento. Essas formas, pensamentos ou ideoplastias ficam junto de nós, produzindo efeitos positivos ou negativos de acordo com a natureza do pensamento que nós estamos ali emitindo. Na obra Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 18, o autor espiritual, né, André Luiz, ele registra que, abre aspas, se as formas, pensamentos fossem visíveis ao olhar humano, os comentaristas contemplariam no próprio grupamento o fluxo tóxico das imagens deploráveis, a lhes nascerem da mente no regime das reações em cadeia, esplaiando-se no rumo de outras mentes interessadas no acontecimento infeliz. Fecha aspas. Ora, se o fluxo tóxico, que ele está falando das imagens que são deploráveis, espalham-se rumo a outras mentes ligadas no assunto, né, claro que atrairá entidades envolvidas no tema enfocado. Por isso que o André Luiz aqui, nessa obra, ele está chamando aqui, ressaltando que pensando ou conversando constantemente sobre assuntos enfermiços, incorporamos de imediato a influência das criaturas encarnadas ou desencarnadas que os alimentam. Porque o ato de voltar a semelhantes temas contrários aos princípios que ajudam a vida se transforma em reflexo condicionado de caráter doentio, automatizando-nos a capacidade de transmitir tais agentes mórbidos. Aqui é o grande motivo que estão falando
que é a conversação no recinto antes da reunião. E nessa obra aqui, do André Luiz, Desobsessão, em seu capítulo 2, ele enfatiza o seguinte ainda, ó, abre aspas. Se somos impelidos a conversar durante os momentos que precedem a atividade assistencial, seja a nossa palestra algo de bom e edificante que auxilie e pacifique o clima do recinto ao invés de conturbá-lo. Fecha aspas. E aí, fulano, como é que você está? Ah, rapaz, eu já não estou bem, com uma dor de cabeça, sofri... Ah, você está com dor de cabeça? Nossa, eu tive uma dor de cabeça maior ainda. Aí começa aquele rosário, um quer ser melhor do que o outro, até nas coisas ruins, né? Então, rapaz, hoje eu quase morri. E eu que morri? Entendeu? Aquele tal, sabe? Pelo amor de Deus. Então, isso aqui, gente, é só uma explanação da conversação antes da reunião. Por isso que a gente questiona. Estão falando aí. Tá? Não. Formas pensamento. Ainda mais num ambiente que está criado, tem tanta energia ali para se formar isso. A ideia é formar formas pensamento para auxiliar as entidades que vão ali. Aí a gente ainda deturpa, certo? Principalmente quando a gente tem alguma comoção nacional, né? Algum problema, nossa, aí o pessoal começa a lembrar, falar daquilo, olha, é uma imersão horrível. Beleza? Aí, nesse caso, eu terminei a conversação antes da reunião e vamos falar agora de um outro assunto, que são os cuidados na área fisiológica. Como não está tendo perguntas, estou indo enfermo, tá? Mas, pelo andar da carruagem, ou como dizia da época do José Carlos, e do Elcio, pelo cheiro da brilhantina, nós não vamos chegar ao final hoje não, mas vamos lá, eu já sabia disso. Mas tá interessante o assunto, gente, é bem da nossa área, nosso momento, que eu sei que a carapuça está servindo em muitos aí, até em mim também, sabe? E a gente consegue visualizar o que acontece dentro da sala, né? Dentro do ambiente do trabalho. Eu mesmo, às vezes eu me empolgo, brinco demais, falo com as pessoas, mas isso aqui é para mim também, são as formas de pensamento, jacaré. Eu me arrependo às vezes, mas quando vi já foi, então vamos lá. Eu chego lá ainda. Vamos lá, então falando dos cuidados na área fisiológica. As sugestões dos mentores espirituais para que os participantes da reunião se preparem convenientemente antes da nossa tarefa mediúnica, né? Não diz respeito apenas à necessidade de exteriorização de sua energia, com teor positivo, utilizada aí pelo trabalho que nós vamos ter pela frente, né? Trata-se também da questão da defesa dos próprios tarefeiros, dos próprios médios, né? Uma vez que os benfeitores desencarnados, antecipadamente, realizam um esforço na área fisiológica de cada companheiro. Aquilo que eu falo, chegar pelo menos 15, eu acho que você também tem que lutar. Se você chegar meia hora antes, 20 minutos, 25 minutos, você vai ser melhor atendido pelos benfeitores, porque eles vão fazer trabalhar na nossa área fisiológica, ok? Trabalho esse que não deve ser prejudicado por atitudes inconvenientes, de qualquer natureza. Então, é assim que o André Luiz reporta-se aos esclarecimentos do seu instrutor Alexandre, lá no capítulo 1 da obra Missionários da Luz. Só vou fazer uma parte aqui. Você vê, a grande maioria, eu falo uma vez em quando de Emmanuel, tá? Mas a grande maioria esmagadora aqui de comentários vai ser do André Luiz. E eu comentei isso no trabalho da quarta-feira. André Luiz é continuidade da nossa doutrina, principalmente aos tarefeiros. Nós teríamos que, por obrigação, estudar André Luiz. Nós tivemos uma grande oportunidade quando nós estudamos as obras deles. Alguns negligenciaram, falharam, foram pela metade, mas é isso. Tudo que eu estou relatando aqui, a pessoa fala, nossa, ou então vocês estudaram nos cursos, ou escutem isso nas palestras, de onde vem, qual é a fonte primária disso? André Luiz. Porque o André Luiz, quando ele esteve lá, que ele voltou, saiu aqui da Terra, que ele conseguiu se reequilibrar, aí ele foi estudar a mediunidade. Ele foi estudar como é que funciona, quais são os mecanismos, o que ocorre, como se faz. Então, gente, é de suma importância a gente estudar André Luiz. Começa pelo livro, vai pegar pega outro, vai aos poucos, e é gostoso que ele é romanceado ainda, e tem um monte de ensinamento lá, tá? Então, vamos lá, o que ele disse nessa obra aí.
Abre aspas. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto da nossa atenção especial. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, ali na sala, né, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide. Tigroide é os corpúsculos de início, essa é a parte biológica, tá? Necessários aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílio energético, e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido, para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago, é o nervo vago que está falando aqui, foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimos de energia para que se verifique acelerada a produção de adrenalina. Isso aqui até explica essa adrenalina, porque alguns médios sentem certa aceleração cardíaca antes ou mesmo durante os trabalhos. Tá? E ele fala assim, então vamos lá, a produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Ora, se a espiritualidade realiza um esforço significativo para esforço e benefício da área fisiológica, espera que o médium encarnado colabore evitando ingerir substâncias tóxicas como álcool, o fumo, etc. Quanto ao uso da carne, do café e dos temperos excitantes, esses deverão ser reduzidos no dia da reunião, quando não lhe seja possível a abstenção total. Livro Desobsessão, capítulo 2. Ainda foi bonzinho aqui, ó. A carne, né, café, temperos excitantes, devem ser reduzidos no dia da reunião, caso não seja possível a abstenção total. Eles não são nem contra isso, mas você tem que ser comedido, certinho? O que ele fala aqui, ó? Olha só. O excesso de alimentação deve ser evitado, pois além de prejudicar a função leve e ampla do pensamento, produz odores fétidos através dos poros, bem como da saída dos pulmões e do estômago. Onde o André Luiz fala isso? Livro Missionários da Luz, capítulo 9. Então, você vê que o Missionários da Luz é um livro que nós tínhamos que estudar bem mesmo ele. O Missionários da Luz é o segundo livro dele, depois do Nosso Lar? Não. Qual que é o segundo? Não é o segundo. Mensageiros. Os Mensageiros, isso, eu sempre faço confusão. É o terceiro, então, né? Terceiro. Acho que tem, então, certo. Até para sair um novo livro dele aí, viu? Novo filme, que vai ser lançado agora em 2020. Não sei se vocês estão sabendo, estão gravando aí. Não sei se vai ter uma coisa desse livro Missionários da Luz. E, já que nós estamos falando do capítulo 19, vamos falar do capítulo 2 desse mesmo livro. Porque lá registra a chegada de um médium à sala de reunião com problemas oriundos do excesso de alimentação. Então, o médium chegou para trabalhar, tinha comido que lá, sei lá, um porco inteiro, feijoada, não sei. Aí, ele diz o seguinte, abre aspas, fraquíssima luz emanava de sua organização mental, e desde o primeiro instante notara-se deformações físicas, o estômago dilatara-se horrivelmente, e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. E a respeito disso, o instrutor espiritual Alexandre, né, responde, temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender ao sistema digestivo. Como é que vai atender ao mediúnico, né? Essa companheira era médium de psicofonia, por isso não teve condições de dar comunicação naquela noite. Eis porque aí, gente, esse é o grande ponto. Porque a espiritualidade recomenda alimentação leve durante as horas que precedem a prática mediúnica. A digestão laboriosa, né, trabalhosa, resulta em maior consumo de energia
além de prejudicar a leveza do pensamento, dificultando a concentração e interferindo na devida exteriorização de raios vitais. Beleza? As atividades dos benfeitores antes da reunião. É o último ponto, que aqui nós estamos ainda antes da reunião, na preparação, né? Agora, tem duas pessoas que levantaram as mãos, Inês e Cássia. Obrigado. Fala, Inês. Obrigado. Eu estou aqui e peguei embalo. Sim. Essa questão da alimentação, aí, do preparo antes de ir trabalhar, isso aí é não só pelo que você falou aí, mas para o bem-estar do médio em si, porque tem algumas questões que mesmo você estando ali preparado, você tem que fazer um grande esforço, parece que você vai botar tudo para fora que não tem, né? Sim. Aí você imagina, igual você falou lá, o cara que comeu um porco todo, ou que a Silvenia, acho que foi que falou, que a pessoa come uma feijoada, você não vai tentar trabalhar em alguma coisa. Para você mesmo, né? Não sei como ninguém fez essa pergunta ainda, vamos ver, se for esperar, de repente é a Cássia que vai fazer a pergunta. Vamos lá, fala, Cássia. Não, eu só ia também complementar, Inês. É aí que entram os miasmas? Ou não? Tem a formação fracas, miasmas, Também, é claro, porque você está com essa energia densa, pesada, foi comida ainda de porco, essas coisas mais, né? Deixa eu só falar uma coisa. Aí alguém pergunta assim, mas e a casa de Jesus tem cantina, a pessoa antes do trabalho vai lá, pega um chocolate, pega um salgado, né? Porque é o seguinte, do mesmo jeito que você não deve ir para o trabalho com o estômago carregado, pesado, denso, você também não pode ir com ele sem nada. É a mesma coisa. Então, se você vai, pega um lanche ali comedido, aquele negócio lá, não vai fazer isso, muito pelo contrário, vai até te ajudar também naquele sentido, entendeu? Então, mas é isso aí. Antes eu me falei, mas lá vende comida. Mas não tem como. Fala, Eduardo, você chamou aí. Oi, Barbosa. Tá me ouvindo bem, né? Não, tá baixo, meio para mim aqui. Melhorou? Mas fala para saber. Tá bom. Tá saindo bem o som? Agora sim, agora saiu. Tá bom. Não, tava só um comentário, né? Quando a gente faz a preparação para o trabalho, no dia do trabalho, desde muito tempo, né? Então não come carne, não faz isso, vigia os pensamentos e tudo mais, né? E isso dá uma sensação boa para a gente, à noite, não só no trabalho, mas ao longo do dia, né? De vigiar os pensamentos. É verdade. E você começa a expandir isso a um dia antes, a um dia depois, a 2 dias antes, a 2 dias daqui a pouco você está a semana inteira aí se policiando em pensamentos, se policiando em evitar excessos, né? Então você fala assim, não, mas eu ainda tenho na carne e tal, mas menos, né? Começa a restringir e a gente começa a ter uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida não só do corpo, mas de pensamento, né? De filtrar pensamentos, de começar a agir de uma forma a não alimentar pensamentos sombrios ou pensamentos de raiva, uma fechada no trânsito. Isso aí seria o ideal mesmo. Entretanto, a gente tem a contrapartida, né? Aí vem o orar e vigiar que você está falando aí, entendeu? Isso é importante mesmo. Valeu, cara. Valeu pela lembrança aí. Deixa eu ver. Nereide, diga, minha amiga. Eu queria lembrar que trabalho mediúnico também é ser passista. Quando você vai à casa espírita trabalhar como passista, ou não só do desenvolvimento mediúnico. Ok. O pensamento, as restrições de bebida alcoólica, de fumo e de comida do animal, né? Correto. Valeu, gente. Então é o seguinte, deu 9 horas, mas eu não posso terminar aqui sem passar para vocês aqui, deixa eu ver, rapidinho, que é as atividades dos benfeitores, antes não, falou de nós aqui, dos médios, né?
para que a gente, na próxima semana, a gente venha falar da reunião mediúnica, mas durante a reunião, ok? Então, para encerrar essa aqui, que seria antes da reunião, só me dê mais 5 minutinhos aí, por favor, para a gente encerrar. Então, as atividades dos benfeitores antes da reunião. Não devemos nos esquecer que a equipe desencarnada procede igualmente a muitos preparativos antes da reunião, certo? O espírito Manuel Filomeno de Miranda, no seu livro Nas Fronteiras da Loucura, capítulo 17, que ele diz que a equipe espiritual da reunião tem uma preparação antecipada de até 40 horas, quando são trazidos participantes desencarnados, ou psiquicamente se faz a sincronia fluídica dos mesmos com quem? Com os médiuns, que irão mediunizar. Olha só, 40 horas antes eles vão estar trabalhando isso, ok? Horas antes do início dos trabalhos, a atividade da equipe é muito intensa. André Luiz, nesse livro, Os Mensageiros, ele esclarece que, abre aspas, para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem que tudo redundaria em aumento das perturbações. Ele ainda reporta que as várias providências antecipadas, operadas pelos benfeitores, como divisão do local em longas faixas fluídicas, são verdadeiras divisões magnéticas. A impregnação de atmosfera de elementos espirituais, saturados de valores positivos, seleção dos espíritos que serão admitidos nos trabalhos, etc. Esse trabalho, que ocorre antes do início da reunião propriamente dita, é também reportada pelo espírito Otília Gonçalves na obra Além da Morte, capítulo 26, e ela descreve o seguinte lá: inclusive a execução da asepsia mental do recinto até a colocação de aparelhagem fluídica em várias posições. Esclarece ainda a nossa querida Otília que, embora a reunião começasse às 8 horas da noite, né, às 18 horas, né, a azáfama era grande, a azáfama seria a correria, né? A correria era grande, relativamente às providências antecipadas da preparação. Às 19 horas, uma hora antes, reporta-se ela ao encaminhamento ao recinto das entidades sofredoras e atribuladas, que se juntavam às que ali já se encontravam desde a véspera. Como se vê, gente, ocorre muita atividade do plano espiritual antes da reunião propriamente dita. Daí a necessidade da equipe encarnada ter o cuidado de não prejudicar essa asepsia mental do ambiente através de atitudes e conversações negativas. E observe ainda que no plano espiritual as atividades de preparação acontecem desde a véspera, ocasião em que ali foi encaminhada a primeira leva de espíritos necessitados. Eu ainda incrementaria aqui, nisso que eu estou estudando aqui do André Luiz, e ainda ia incrementar. E, de repente, o médium se ausenta. E aí? 40 horas antes, foi já feita uma sincronia fluídica dos mesmos espíritos sofredores com os médios que irão mediunizar. 40 horas antes. E o médium se ausenta. Merece, né? Então, gente, essa foi essa parte aí, a introdução, e também o que acontece antes das reuniões. A semana que vem, reunião mediúnica durante a reunião. Tá? Aí vai ser interessante como ocorre lá, e depois, por fim, após a reunião. Beleza? Quem mais? Tem mais aqui, Nereide quer falar também, e a Cibele. Mas aí está liberado para o pessoal pelo horário aí. Mas pode falar, eu estou aqui na casa da sogra mesmo, não tem problema. Barbosa, deixa eu te perguntar. Aí se você falou, né, se o médium se ausenta, né? Aí eu já ouvi falar que daí aquele espírito que iria ser atendido, ele ficaria com a gente durante a semana inteira até a outro atendimento, é isso? Não. Isso aí é no caso de você já ter, como é que fala? Adquirido esse amigo aí, para te acompanhando aí. Se você captou essa entidade, você se ausenta, você vai ficar com ela, sem dúvida nenhuma. O que ele está falando aqui é de entidades que são
fluidicamente, que eles chamam aqui, como é que ele falou ali? Sincronia fluídica. Não dá para seguir. O Barbosa ia ser atendido, eu sou um espírito sofredor, pela Cibele, em função da nossa sincronia fluídica que nós temos. Ok? Grosso modo, tá? Eu não posso receber transfusão de uma pessoa de um sangue ósseo, o meu sangue é AB, e o seu é AB. Opa, então é da Cibele que eu tenho que receber. Então, mais ou menos, tem que entender, sabe? Eu posso receber o sangue da Cibele, a Cibele pode receber meu sangue, mas eu não posso receber de outro por causa dessa condição aí. Então, fluídica seria isso aí, parecido com isso, ok? Aí, a Cibele não veio. Pega o Barbosa, vai passar para quem? Para a Sueli Stuck? Não dá, porque não tem a mesma sintonia, né? Foi fluídica ali, né? A sincronia, vamos dizer assim. O que faz? Barbosa, você vai, claro, não vai falar isso para ele, mas ele vai dormir, ele vai esperar. Por isso que alguns videntes falam que a nossa casa de Jesus é um dormitório grande em cima, né? Um ambulatório. Cibele não veio pela segunda vez. E eu tinha que ser atendido pela Cibele. Porque eles falam, às vezes demora meses, anos até, se a Cibele saiu fora. Não tem que passar por mim. Eles vão dar um jeito de passar, procurar, né? Terceira vez, a Cibele não veio. O que acontece? O Barbosa vai mandar para o Conselho Mediúnico. Né? Mas a entidade ali não é atendida. Olha só a nossa responsabilidade. É nesse sentido aí. Mas ela não vai te acompanhar, não. Porque ela já está sendo atendida. Acompanha que se você adquire essa entidade fora da casa e você... Às vezes ela se acoplou a você por causa dessa necessidade que ela tem. Fala assim, um porto seguro aqui. Vai me ajudar. Isso até de inconsciente, tá? Aí... Por isso que agora, quando a gente vem para o trabalho, quem é o mais atendido, quem ganha mais somos nós. Porque se você tiver um obsessor de ocasião acidental, vamos chamar, obsessor acidental, você vai conseguir se livrar. É nesse sentido, viu? Que eles falam, vai ficar contigo a semana toda. Fala dele. Eu acho que ela não abaixou a mão, Barbosa. Ela não abaixou a mão? Então vai você, Andréia. Barbosa, complementando o que a Cibele falou, você já falou isso para a gente, já comentou isso com a gente no trabalho, que, por exemplo, eu atendi uma pessoa no trabalho e essa pessoa está em tratamento, mas ela ainda precisa voltar. Então, quando ela voltar, ela vai me procurar de novo. Sim. Tá. Tá. E daí, nesse caso, se eu não tiver mais naquele trabalho, a pessoa vai ficar adormecida, então? Depende, no caso a caso. Nesse caso, se você não vai voltar mais lá, eles vão dar um jeito, entendeu? Vão dar um jeito, o pai já vai deixar de assistir. A mesma coisa, os guias espirituais do trabalho, os dirigentes do trabalho, eles vão ter... É a mesma coisa quando vocês se ausentam do trabalho ou saem fora do trabalho. O que acontece? Rei morto, rei posto. Entra outro no lugar e a gente começa a trabalhar, preparar a pessoa para dar continuidade. Tá. Ninguém é insubstituível, tá? Amanhã eu não vou, Barbosa, você dirige há tantos anos, tem ali a Neia, tem a Érica, tem o Ricardo, tem a Rosilene, né? Tá? Rosilene. A gente vai como vocês aí também tem. Então tem que entender isso aí. Porém, a responsabilidade você não passa para ninguém. Se você era responsável por aquela situação e você negligenciou, essa você não transfere. Se eu pudesse transferir, eu transferia tudo para externo. Todos os meus problemas lá. Tá bom. Obrigada. Tá bom, gente? Então, é isso aí, não sei. Depois eu só gostaria dos comentários, se valeu ou não, porque falei, essa é bem da hora, não específica. Tanto você viu que hoje não teve muito quórum, né? Agora, falou de sexo dos espíritos, quando eu vou falar casamento no plano espiritual, vai chover, como é que fala? Nos animais. E é isso que muita gente precisa escutar, não escuta, mas eu vou torcer para que eles peguem esse áudiozinho e falem lá, para ver as preparações, ver se... Depois vocês me falam se vai ter bate-papo aí, essa próxima semana aí. Se tiver fresquinho na cabeça, o cara vai se cuidar. Tá bom, gente? Tá bom, boa noite. Tá boas férias. Boa noite, Barbosa. Obrigada. Boa noite.